Pastor Anderson. Ó, amigos de oração do Go Six, estamos aqui no, qual é o dia? Quarto dia dos 10 temas, né? Você já parou para pensar que já é o quarto dia? Os dias passam muito rápidos, viu? Ontem, na lição da Escola Sabatina, que eu compartilhei lá com os irmãos da igreja de Alphaville, lá no Colégio Adventista de Alphaville, a gente lembrou lá como a nossa vida é rápida, como ela é efêmera, como ela passa muito rápido. Por isso que o salmista fez aquela oração: ensina-nos a contar os nossos dias, porque eles passam muito rápido. A gente precisa compreender, entender os dias da gente, porque é como a folha, menciona ali o Salmo, como a sombra que declina. Já estamos no quarto dia, amanhã é metade dos temas. E a gente tem estudado nesses dias como vencer, né? Vencendo em várias circunstâncias. Ontem, vencendo no juízo investigativo, e aquele texto que eu mandei para vocês, né? Foi aí no grupo do WhatsApp do Go Six. Decorem aquele texto. É um texto pequeno, não é grande. Não é difícil de decorar, mas vai dar muito conforto para você, sabe? Momentos assim que você fica chateado com seus pecados. Aquele texto diz o que você tem que fazer e como Jesus recebe você quando você confessa, quando você se arrepende, confessa e pede perdão. Tá? Faz muito bem. Hoje nós vamos para um tema difícil, tá? Eu considero esse tema difícil, porque é justamente a palavra, né? Porque nós perguntamos sempre por que estamos sofrendo. E não é um negócio fácil de lidar. Ninguém lida facilmente com sofrimento. Ninguém lida facilmente. Sofrimento, nós não fomos criados com a natureza para sofrer. Deus não nos fez, né? Quando ele criou o ser humano, ele não fez uma programação ali no código genético do ser humano para ele gostar de sofrer. Deus fez exatamente o contrário, para a gente gostar de não sofrer, para a gente gostar de ser feliz, gostar que tudo dê certo, mas o sofrimento está aí, ele existe. Como vencer no sofrimento? É pouco tempo para falar tudo isso. Eu vou tentar aqui passar algumas coisas que o texto de hoje despertaram em mim, mas vamos pedir que Deus nos ajude, né, a ter um olhar, uma abordagem equilibrada para a questão do sofrimento que hoje nós temos. Um dia não teremos mais, nunca mais. Na eternidade com Cristo, nunca mais haverá lágrimas. Mas hoje elas existem. E hoje nós derramamos essas lágrimas. Como lidar com isso? Tá bem? Esse é o tema de hoje. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Antes de tudo, bem, antes de eu falar qualquer coisa aqui sobre o sofrimento, eu quero colocar esse ponto aqui para todos nós. Deus usa o sofrimento, mas não é Deus que causa o sofrimento. Esse é um assunto que a gente precisa ter bem claro na mente. Deus não causa o sofrimento. Deus usa. Quando uma pessoa está sofrendo, Deus usa o sofrimento muitas vezes para alcançar um coração que estava fechado, ou alcançar uma decisão de salvação para a pessoa. Deus permite o sofrimento, não é Deus que causa o sofrimento. É importante a gente ter essa questão aqui, bem firme na mente da gente. A gente não pode pensar mal de Deus. Tá? Eu queria colocar isso primeiro aqui.
para daí entrar no pequeno resumo que eu fiz. Então, o sofrimento existe. É só olhar ao redor, outra vez, só lembrar de algumas coisas que estão acontecendo conosco, com a nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, para a gente ver que o sofrimento existe. Alguns aqui do grupo estão hoje sofrendo, estão tristes com alguma coisa, estão em tratamento de saúde, estão chateados porque o pai ou a mãe não estão bem, porque o filho ou a filha estão num caminho de perdição, estão sofrendo. Sofrimento existe. Hoje mesmo, daqui a pouco, acontecerá uma cerimônia fúnebre numa igreja distante uns 20 minutos aqui de casa. Um pastor perdeu a sua esposa antes de ontem. Ela não tinha 50 anos ainda. Eles têm filhos ali na adolescência. Eu conheci esse pastor quando eu fui um dos administradores da igreja aqui na cidade de São Paulo. Ele estava começando o seu ministério, eu conheci ali novo, com a sua esposa nova, casal novinho, começando o ministério, e eu vi a empolgação desse pastor. Depois, a vida de pastor é assim, a gente vai para um lado, vai para outro, a gente perde contato, às vezes, com os colegas, são muitos, e ontem eu recebi a notícia que a esposa dele havia falecido. Desde ontem, quando eu soube, eu fiquei pensando como esse pastor vai voltar ao púlpito da sua igreja para pregar os seus sermões, seus primeiros sermões depois do funeral. Os sermões que a igreja espera ouvir do pastor toda semana. Quando ele subir ao púlpito e olhar para os bancos da igreja, naqueles bancos ele via a esposa dele sentada, ouvindo o sermão dele. Do púlpito a gente vê todos, guarda na memória onde senta cada um deles, especialmente se é um dos nossos queridos. Hoje haverá uma cerimônia fúnebre da esposa desse pastor e um pouco mais depois do meio do dia ela será sepultada. Sofrimento existe. Umas tantas semanas atrás, na verdade, poucos meses atrás, no meio do segundo semestre de 2023, eu já estava aqui no Brasil, fui a um funeral de uma moça numa cidade distante menos de uma hora aqui de São Paulo, Vinhedo. Eu fui pastor dessa moça em 1990, ali no bairro do Belenzinho, na zona leste de São Paulo. Aí, de repente, no meio do semestre passado, eu recebi a notícia que ela havia falecido. Eu fui lá no funeral, dar um abraço no pai, na mãe, na irmã dela, conheci o filho dela, né? Dei um abraço nos tios, nos amigos. Ela era muito amável, muito querida por todos, havia muitos amigos lá. Sofrimento existe. Uns 2 anos atrás, ao começar a guerra da Ucrânia, eu fui chocado por uma foto que mostrava pessoas fugindo dos lugares atacados pela Rússia de Putin, né? Elas carregavam crianças no colo, as pessoas, especialmente a foto de uma mãe carregando o seu filhinho ou filhinha com um olhar de desespero, temendo um ataque enquanto fugia da cidade destruída. Havia manchas de sangue na roupa. Sofrimento existe. Como a gente lida com o sofrimento, né? Como a gente lida com isso? Nós que somos cristãos, né? Acreditamos em Cristo. Como é que a gente lida com isso? Por falar em Cristo, o próprio Deus de amor enviou seu Filho para viver uma vida de sofrimento aqui nesse mundo, especialmente nos últimos momentos do seu sacrifício para salvar o ser humano, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo foi uma coisa descomunal.
Falar desumana, falar que o sofrimento foi desumano é pouco. Sofrimento de Cristo. Nós precisamos sempre lembrar que por que o sofrimento existe. Quando você lê o relato de Gênesis, capítulo 1, você lê assim lá: tudo que Deus criou era bom. Ao você ler o relato da criação até chegar no relato da queda, a visão, né, a imagem mental que você faz de como era a vida quando Deus criou esse mundo, é uma vida de felicidade, de paz, de alegria, de segurança. Mas aí entrou o pecado no mundo. Quando você lê em Gênesis o que Deus diz para Adão e Eva, depois que eles pecaram, você começa a entender um pouco por que o sofrimento existe. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele lembra para a gente por que o sofrimento existe. No capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: porque da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No verso 15, Romanos 5,15, de fato, muitos morrem por causa da transgressão de um homem, Adão. E o verso 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele. Então, o sofrimento existe nesse mundo porque o pecado entrou no mundo. Nossos primeiros pais fizeram uma escolha de pecar e o pecado entrou nesse mundo. É por isso que Jesus vai voltar a esse mundo em glória e majestade para colocar um ponto final na história do sofrimento. E aqui em Romanos 5, o apóstolo Paulo deixa claro: a morte, o sofrimento, a dor, né, a doença, a enfermidade entraram nesse mundo através de Adão. Mas, através de Cristo, virá a vida. Cristo está fazendo isso, né? Vamos dizer, falar didaticamente assim. Cristo está fazendo isso em dois tempos. O primeiro tempo ele veio, ele deu a vida por nós. E daqui a pouco ele vem no segundo tempo do seu plano, do seu propósito, ele vem colocar o ponto final na história do sofrimento. Ah, legal, pastor, tá bom. Mas e o que acontece antes de Cristo voltar, né? Entre a queda de Adão e a volta de Cristo, nós estamos sofrendo. O senhor não sente nada? Eu sinto muito. Eu já sofri muitas vezes na minha vida. Eu já tive perdas de queridos na minha vida que me emociona até hoje essas perdas que eu tive, né? Eu já perdi uma irmã, e vocês aqui, os mais antigos, já ouviram contar essa história aqui, como esse negócio foi traumático na minha vida. Eu já perdi meu pai, já perdi minha irmã, meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Já perdi amigos queridos, amigos que tinham um lugar especial no meu coração, já perdi. Já passei por alguns episódios de enfermidade, por algumas cirurgias. É complicado, eu também sofro. E você não pense que por eu estar falando para você, está tudo bem comigo. Não, nós temos motivos de sofrimento. Mas nós precisamos entender um pouco o que Deus nos ensina no meio do sofrimento. Na história de Jó, nós entendemos que o sofrimento é causado pelas circunstâncias da vida de pecado desse mundo e, com toda certeza, pelo próprio inimigo das nossas almas, Satanás. Quem
causa o sofrimento para a gente. São as consequências do pecado e o próprio Satanás. A gente precisa treinar a mente da gente para nunca pensar mal de Deus no sofrimento. Se a gente pensar mal de Deus no sofrimento, nós vamos ser derrotados no sofrimento. O tema da revista, o tema de hoje é vencendo no sofrimento. Para vencer no sofrimento, nós temos que ter uma ideia correta a respeito de quem trouxe o sofrimento para esse mundo, quem causa o sofrimento. Não é Deus. Deus mandou o filho dele morrer com todo aquele sofrimento que ele passou para morrer, justamente para que Satanás seja derrotado e com ele o sofrimento. Como alguns servos de Deus enfrentaram o sofrimento e a morte, né? Alguns sofreram muito e não morreram, alguns sofreram muito e morreram. A gente podia lembrar dos três jovens hebreus, você vai dizer assim: ah, mas eles não morreram. Você acha que eles não sofreram? Quando o rei Nabucodonosor fez o ultimato para eles se ajoelharem, eles disseram assim: olha, rei, se o senhor quer nos jogar na fornalha ardente, pode nos jogar. Se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Se ele não quiser nos salvar, pode nos jogar, porque nós não vamos nos ajoelhar. Eles não morreram. Jesus apareceu lá no meio da fornalha junto com eles e os libertou. Mas eles foram dispostos a morrer. Mas lá na hora que estavam passando por aquele sofrimento, todo Jesus apareceu no meio deles. Paulo acabou morrendo depois de sofrer muitas vezes. Tem uma passagem ali no Novo Testamento que Paulo faz um relato de tudo que ele sofreu, quantas vezes foi açoitado, apedrejado, jogado de cima do muro, né? Tudo que ele passou. Ele termina a vida dele decapitado. Mas o que acontecia com Paulo no meio do sofrimento? Jesus falava com ele. Algumas vezes Jesus avisou: Paulo, você vai para tal lugar, você vai sofrer lá, tá bom? Mas vai porque eu tenho um propósito para a sua vida. As pessoas vão maltratar você, mas eu tenho um plano e você precisa ir lá. E Paulo ia. No final da vida dele, antes dele ser decapitado, ele escreveu uma carta para Timóteo dizendo: olha, Timóteo, agora eu vou ser oferecido como libação, ou seja, vão me matar. Eu vou morrer como um mártir do cristianismo. Mas eu sei que a coroa da vida está guardada para mim. Por que ou como Paulo tinha tanta certeza assim de que ele ia ser salvo? Jesus falava com ele. No meio do sofrimento, Deus fala com a gente. Às vezes nós não ouvimos Deus falando com a gente, porque a gente está muito indignado contra Deus, está com raiva de Deus, pensando que Deus mandou aquele sofrimento para a gente. Sofrimento, quem coloca o espinho na carne da gente não é Deus. Deus usa o sofrimento. A hora que a gente está sofrendo, Deus aproveita aquele momento porque o nosso coração está mais sensível. E aí Deus diz assim: uma boa hora para eu falar ao coração dessa pessoa. Mas alguns de nós, às vezes, fica tão enraivecido contra Deus no sofrimento que não, a gente não consegue ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Quando a gente tem uma boa disposição em relação a Deus no sofrimento, pode acontecer da gente até ver a Deus. Não estou inventando essa história. Você que conhece a Bíblia e o livro da Bíblia do Novo Testamento chamado Atos, está se lembrando disso.
Lá estava Estevão para ser apedrejado. Ele viu que o seu fim havia chegado. Ele viu os homens pegando as pedras para apedrejá-lo. Ele viu quando eles estavam naquela reunião, apertando com ele, porque finalmente queriam levá-lo para ser morto. Naquele momento, Jesus apareceu para ele. Só Estevão viu. Ninguém mais viu. Mas era como se Jesus estivesse falando assim: Estevão, eles vão matar você agora. Mas olha aqui para mim, Estevão. Você estará comigo. Jesus apareceu para ele em glória. Ele não aguentou aquela visão e disse assim: Estou vendo o Senhor. Porque foi tão grandioso aquele momento dele ver o Senhor. Ele disse: Estou vendo o Senhor. Aí ficaram com mais raiva dele ainda. E apedrejaram mesmo. Mas na hora da sua morte, Estevão morreu vendo o Senhor. Que conforto é esse que a gente pode ter? O pastor Anderson, na oração que ele fez agora há pouco, ele mencionou Salmos 23, verso 4. Esse salmo, você sabe decor, né? O Salmo 23 é o salmo do coração da gente, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O verso 4 diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu gosto muito da tradução da Nova Versão Internacional. Em português, nós lemos assim esse verso 4: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, né? Vale de trevas e morte. Pode ser que o seu vale não tenha morte, mas tem trevas, sofrimento, dores. Pode ser que além das dores e do sofrimento tenha morte. Mas o salmista escreveu: Até quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí, quando você lê a história de Jó, você entende por que Jó sofreu. E você vê nos diálogos do capítulo 1 de Jó, ali, nos dois primeiros capítulos de Jó, você entende por que ele está sofrendo. Mas você precisa lembrar de uma coisa em relação a Jó. Nós lemos o livro de Jó e nós sabemos por que Jó estava sofrendo. Jó não sabia. Isso foi escrito depois para quem fosse ler sobre a história de Jó, mas Jó não sabia que Satanás estava lá, desafiando Deus, dizendo assim: Jó não é fiel. E Deus estava dizendo: Você viu meu servo Jó, como ele é um homem bom, como ele se desvia do mal, como ele é justo, temente a Deus? E Satanás diz: Não, não é, não, ele não é nada disso, é porque você fica agradando a ele que ele é assim. Era um desafio feito diante do universo. Naquele tempo, Satanás se apresentava diante de Deus, porque ali no livro de Jó está escrito isso. Ele disse: Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ele era, ele era e é atrevido, Satanás é atrevido. Ele se apresentava lá como representante dessa terra aqui, porque ele tinha tentado Adão e Eva, que eram os administradores dessa terra, e eles caíram na tentação. Satanás falou: Agora eles são meus servos, então a terra é minha. E ele foi lá atrevidamente dizer: Estou representando a terra. E Deus falando: Você não está vendo Jó? Ele disse: Não, Jó ele é fiel porque ele é agradado pelo Senhor. O desafio foi feito no universo. Deus permitiu, e quem trouxe as dores, o sofrimento para Jó foi Satanás. Nunca se esqueça disso, viu? Não pense mal de Deus, não julgue mal a Deus. Na hora do sofrimento, nós somos tentados, todos nós, a pensar mal de Deus. Deus que me mandou isso, o que que eu fiz para ele me mandar isso? Né? Jó, algumas vezes lá no diálogo a respeito de Deus ou com Deus, ele dizia: Senhor, o que foi que eu fiz? Por que o Senhor está me tratando dessa maneira?
Não era Deus, era Satanás. Mas no meio do sofrimento, Jó disse assim: duas coisas eu quero lembrar para você que Jó disse. Uma das coisas que Jó disse foi: ainda que ele me mate, confiarei nele. Uau! Não é fácil falar isso, não. Ainda que ele me mate. A outra coisa que Jó falou foi o seguinte: eu sei que o meu Redentor está vivo e eu vou vê-lo com os meus olhos. Eu o verei. Qual é o nosso procedimento quando a gente passa pelo sofrimento? Há um texto aí na revista, na página 17, que diz assim: a Bíblia não apresenta uma explicação conclusiva para o sofrimento. Ela não explica para você porque você está sofrendo. Ela dá uma explicação geral. O pecado entrou no mundo e por causa do pecado estamos sofrendo. Mas ela não apresenta uma explicação conclusiva para o seu sofrimento em particular, para a dor que atinge você. O que sabemos por meio da Bíblia é que Jesus está sempre perto nessas horas de dor. E ele nos abriga em seus braços e cuida dos nossos ferimentos. Outros podem passar de largo, mas Jesus nunca o fará. Ele vê a nossa dor, ele sabe tudo quanto sofremos. E o melhor de tudo é que ele não nos deixa sozinhos. Agora, nesse momento, fale com Deus e confirme a sua confiança no amor e na bondade que ele tem por você. Ele ouve você. Na hora do seu sofrimento, ele ouve. Pode ser que naquela hora ali você não escute a voz de Deus falando audivelmente a você, mas ele está ouvindo cada palavra que você fala. Agora, indo para a parte final da nossa meditação de hoje, eu preciso lembrar uma coisa muito importante aqui. Um dos sentimentos mais comuns e insistentes que temos sobre nós quando sofremos é pensar, sentir que Deus deixou de nos amar. Quantas vezes, como pastor, eu já ouvi pessoas dizendo assim: Deus me esqueceu, pastor. Deus não me ama. Olha o que eu estou passando. A gente entende isso. Jesus lá na cruz gritou para o Pai: por que me desamparaste? Mas é bom a gente lembrar que, mesmo no sofrimento, Deus nos ama. Ele nunca deixará de nos amar. Pensar que Deus deixou de nos amar é a mais terrível coisa que possa nos acontecer. Por isso, eu vou terminar esse momento, essa meditação com vocês, com alguns versos de Romanos, capítulo 8. Um deles diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu li para vocês a versão em português da nova versão internacional. Nova versão internacional. As versões um pouco mais antigas, a Almeida, que é a mais comum aqui no Brasil, esse texto é assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um texto que nós precisamos ler com muito cuidado e com meditação. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Não tem problema, repetição também é uma chave, né, do aprendizado, ok? Eu fui num funeral uma vez aqui, no cemitério aqui de São Paulo, ali no começo da Zona Leste.
Era o cemitério ali que fica bem juntinho da Radial Leste. E um moço, filho de uma pessoa da igreja, de uma mulher da igreja, tinha falecido. É um rapaz novo, estava ali 17, 18 anos. Como você acha que estava a mãe, né? Tem um monte de mãe aqui no nosso grupo, uma porção delas. Você que é mãe sabe o que uma mãe sente quando o filho morre, né? Você imagina, melhor dizendo. Só sabe quem passa por isso. Chegou uma pessoa, a mãe estava chorando, naturalmente. Chegou uma outra mulher da igreja e chega para ela, bate no seu ombro e diz assim: Não chora, não, não chora, porque não chora tanto assim, não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, meus amigos. A hora que eu ouvi aquilo, eu tinha duas opções: repreender a mulher ali na frente de todo mundo ou sair de perto, né? Eu preferi sair de perto porque eu ia ter palavras muito duras para dizer para ela. A gente não fala uma coisa dessa para quem está sofrendo de jeito nenhum. A ideia foi a seguinte: Deus deixou seu filho morrer ou matou seu filho porque ele vai fazer uma boa coisa na sua vida com a morte do seu filho. Não, peraí, não é desse jeito a coisa. Por isso que eu gosto muito da nova versão internacional, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você acha que Deus quer que as pessoas morram? De jeito nenhum. Nunca foi o desejo de Deus que as pessoas morressem, nunca será. Por isso ele vai ressuscitar quem já morreu, né? O que esse texto está dizendo para a gente é o seguinte: aconteceu uma coisa ruim. Não tente descobrir por quê, tá? Nunca tente descobrir por quê. Não vai fazer bem. Você não vai chegar à conclusão e vai viver uma vida terrível de perguntas e perguntas, né? Eu perguntava muito para Deus, por que minha irmã morreu? Por que minha irmã morreu? Até que um dia Deus me deu sabedoria de fazer a pergunta. Agora eu faço assim, quando é que o senhor vai voltar para encontrar com a minha irmã de novo? A pergunta agora é quando, não por quê. Então, não fica perguntando por quê. Aqui, o que esse texto está dizendo é assim: aconteceu uma coisa muito ruim, Deus vai agir naquela coisa depois que aconteceu. Não, ele não fez acontecer para conseguir agir. Não, depois que aconteceu uma coisa muito ruim, aqueles que o amam, para aqueles que o amam, Deus vai agir nas circunstâncias para transformar em bem aquilo que na hora que aconteceu não era bem, era um mal muito grande. Então, Deus age em todas as coisas para o bem. Aconteceu uma coisa muito ruim, você descobriu um câncer, aí o médico te deu 6 meses de vida, Deus vai agir para o seu bem. Não foi ele que mandou o câncer, não foi ele que matou o filho daquela senhora da igreja, não foi ele que faz as desgraças acontecerem. Mas para aqueles que o amam, Deus vai agir para o bem. Não esqueça que a nossa vida não termina aqui, tá? Um outro texto aqui, agora sim, diretamente falando sobre isso. Quando vem o mal, quando vem o sofrimento, a gente pensa, Deus deixou de me amar. Vamos lá, Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um pouco mais adiante, no verso 35, Paulo escreve: quem vai nos separar do amor de Cristo? Agora sim, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem ou o que nos separará do amor de Cristo? A gente lê esse texto sempre ao contrário, né? Mas eu quero ler desse lado aqui. Se você está com uma grande tribulação, ela não quer dizer que Deus deixou de amar você. Se você está passando um momento de grande angústia, essa angústia não
quer dizer para você que Deus deixou de amar você. Se você está sendo perseguido, essa perseguição não está dizendo para você que Deus deixou de amar você. Se você está passando fome, nudez, perigo ou enfrentando a espada, essas coisas não estão revelando para você que Deus deixou de amar você. Paulo está dizendo: qual dessas coisas vai nos separar do amor de Cristo? Essa é uma pergunta retórica. A pergunta retórica tem a resposta automática. A resposta automática é: nada dessas coisas separará você do amor de Cristo. E aí, os últimos versos de Romanos 8 diz assim: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode separar você do amor de Deus. Nada. Tudo que acontecer com você, nunca duvide do amor de Deus. É assim que a gente enfrenta o sofrimento. A única pessoa, o único ser capaz de afastar você do amor de Deus é você mesmo, quando você deixar de confiar nele. Eu disse que eram os últimos textos, né? Mas aí em Romanos 8:18 eu deixei essa aqui para colocar a cerejinha em cima do bolo, tá bom? O capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito, muito especial. Você precisa ler esse capítulo cada mês, cada 2 meses, cada 3 meses, ele é especial. O verso 18 diz assim: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, Paulo está dizendo assim: se eu e você estamos sofrendo muito agora, ou uma fase da vida com muito sofrimento, não dá para comparar o mínimo que seja com a glória que será revelada em nós quando o Senhor Jesus voltar. Às vezes, eu sei, às vezes o sofrimento é tão grande que nos cega os olhos do futuro e das promessas de Deus. Mas Paulo, aqui, nesse verso, está chamando a gente para abrir os olhos, olhar por cima e ver o que Jesus prometeu para nós e dizer assim: é muito mais, muito mais, muito mais do que esse sofrimento que você está tendo agora. A glória que será revelada em você é milhões de vezes maior do que o sofrimento que você está passando agora. Amigos queridos, que Deus nos abençoe a todos nós. Que o Senhor nos dê força, esperança e confiança para vencer no meio do sofrimento. E Deus nos leve muito em breve para essa glória que será revelada em nós. Deus abençoe você. Até amanhã. Nós vamos ter agora aquelas 3 orações especiais de intercessão pelos 5 nomes.